vídeo de hoje nós faremos o resumo do livro Música na Educação Infantil, proposta para a formação integral da criança. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nós estamos fazendo aí alguns vídeos de resumo de livros que estão na ementa do concurso do Estado de São Paulo. Nós temos também vídeos com dicas e sugestões para a prova prática, certeza que vai te ajudar muito. Esse livro então, Música na Educação Infantil, foi escrito por Teca Alencar de Brito. E ela começa o livro a partir de uma dinâmica que aconteceu na sala de aula dela. Um aluno dela perguntou por que existe música. A partir daí, ela começou a levantar alguns questionamentos e os alunos começaram a se aprofundar nesse assunto. Então, por que existe música? Aí surgiu a questão, onde surgiu? Quando surgiu a música? E depois ela começou a fazer outras perguntas até chegar na pergunta por que existe o som. E o primeiro capítulo, ela fala sobre o som e o silêncio. Nesse primeiro capítulo, ela fala que tudo, na verdade, emite uma onda sonora. Todas as matérias, todos os objetos são capazes de emitirem ondas sonoras. E que ensinar os alunos que tudo pode ser transformado num objeto sonoro ou num instrumento é uma forma de educá-lo a perceber os sons da vida, os sons do dia a dia, os sons do seu cotidiano. Quando o aluno entende que a música não é feita somente com instrumentos, mas que uma música pode ser feita com sons variados, de objetos variados, inclusive de objetos sonoros que ele mesmo constrói, ele se torna participante de todo esse processo. Ela fala também que uma outra questão muito importante é a questão cultural. Então, por exemplo, nós aqui do Ocidente estamos acostumados com um tipo de música, nós temos o nosso ouvido treinado para certos tipos de música. A música, por exemplo, indiana, nos traz alguns tons e subtons que o nosso ouvido é incapaz de perceber, porque nós não temos assim a proximidade com esse tipo de som diferente. Então aqui ela fala que a questão cultural, a questão social, influencia também na forma com que você entende, percebe a música. Sendo assim, músicas de outras culturas às vezes podem parecer um pouco estranha, porque trazem ali uma sonoridade na qual a gente não está acostumada. Numa outra parte do livro, ela fala sobre as qualidades do som. Então, ela fala sobre a altura, a intensidade, o timbre e a densidade. E ela fala sobre o que são essas qualidades, essas propriedades do som. Então, a altura é a relação entre o som grave e o som agudo. É a altura. Quando a gente pensa em altura do som, a gente sempre tende a associar com uma pessoa que fala muito alto, uma pessoa que fala muito baixo. Mas a altura não é isso. Não é a mesma coisa do volume do rádio. A altura do som a forma daquele som. O som grave é um som de vibração baixa. Então, por exemplo, o violoncelo ou o baixo tem um som grave, uma vibração baixa. Já o violino tem uma nota mais estridente, um som mais agudo, então ele tem uma vibração mais alta. A intensidade é se o som é fraco ou se ele é forte. Temos também o timbre e tem uma associação que eu acho maravilhosa, que é o timbre é a cor do som. Ou seja, o timbre, ele distingue uma matéria de outra, um som de outro, a voz de uma pessoa da de outra pessoa. Então é o que dá o colorido para o som, é o timbre. O timbre dos instrumentos são timbres diferentes. Uma mesma nota tocada em instrumentos diferentes traz um timbre diferente. Assim como cada pessoa tem um timbre de voz e assim como cada matéria, cada superfície, ela emite um timbre diferente. Se eu bater na madeira, não é o mesmo timbre de eu bater no ferro ou no vidro. E a densidade, que refere-se a um grupo de sons onde o adensamento ou rarefação maior ou menor. Isso é a densidade do som. Ela fala também sobre um termo chamado ecologia acústica, que é uma preocupação quanto aos ruídos, aos sons do dia a dia. Então, nós que vivemos na era contemporânea, nós vivemos em meio a sons que não existiam há certo tempos atrás.
Então, esse ruído permanente no qual nós estamos inseridos pode prejudicar, de certa forma, a forma com que a gente entende a música, prejudica o nosso ouvido, a nossa audição. Não a nossa audição física, também prejudica, mas prejudica a forma com que a gente percebe algumas músicas. Então, quando a gente pensa na ecologia sonora, é uma forma de pensar no ambiente, no meio ambiente, levando em consideração a questão do som. Num outro capítulo, ela fala sobre música. E ela fala sobre a origem da música, ela fala sobre as diferenças musicais em tempos diferentes na história da humanidade. E ela fala também da questão da música como jogo, que é uma proposta de um autor que ela traz, ela fala sobre como deve ser aplicado isso em sala de aula, principalmente na educação infantil. Quando a gente pensa na origem da música, a gente tem que pensar lá na pré-história, quando o homem começou a imitar os sons da natureza, quando esse homem começou a produzir alguns sons com a voz, batendo a mão em algumas partes do corpo, e assim reproduzir os sons que ele estava acostumado a ouvir. Tudo isso tinha uma função pragmática, ritualística, e com o passar do tempo, o surgimento de novas sociedades e grupos um pouco mais organizados, a música começou a trazer ali um caráter estético, também um caráter ritualístico, pragmático, mas uma música agora, uma questão mais organizada. Então, surgimento de mais instrumentos, uma organização musical que foi acontecendo de acordo com, entre aspas, a evolução humana. A autora também nos fala sobre os diferentes tipos de música produzidos aí pelo homem de acordo com os tempos, né, da história. Então, como que era a música no Renascimento, como que era a música no Barroco, como era a música durante o Romantismo, em movimentos artísticos, enfim, quais características que tinham. Então, ela demonstra o quão próxima a produção musical estava da questão histórica em si. Então, de acordo com o que estava acontecendo na sociedade, a música também era adaptada para aquela realidade. Se no Renascimento a questão do racionalismo, do cientificismo, da interpretação da natureza fazia tão parte daquele momento, a música ela vem trazer então características que aproximam essa expressão da arte plástica, por exemplo, da pintura. Então a busca pela mímese, a cópia do real. Então a música ela tinha que ser próxima da realidade, trazendo sons facilmente reconhecíveis que se aproximasse da vida real. Já no Barroco tinha uma música mais voltada à temática cristã. Assim como no Romantismo, as características agora da arte mais idealizada, contar a história a partir de um ponto de vista idealizado, romantizado, fatos fantasiosos, a música também seguia mais ou menos essas características. Quando ela fala sobre a música como jogo, ela trata então dos estudos de François de Lalande, que nos traz então uma proposta que está bem de acordo com a forma com que Piaget pensava. E fala sobre 3 tipos diferentes de jogos. O jogo sensório-motor, vinculado à exploração do som e do gesto. O jogo simbólico, vinculado ao valor expressivo. E o jogo com regras, vinculado à organização e à construção da linguagem musical. Esse autor, ele foi um tanto quanto criticado, porque ele mesmo dizia, por exemplo, que quando fosse se ensinar a música, não necessariamente deveria mostrar na linha cronológica, como que foi a evolução, ou nem mesmo ficar falando muito sobre teoria. Deveria deixar o aluno livre para inventar sua própria música, para criar, influenciar mais a criação, a imaginação do aprendiz, do que ficar falando sobre o que já foi feito, teorias e assim por diante. Então, muitos professores criticam, falam que fica tipo meio laissez-faire. E outros falam que não, que dessa forma aproxima mais o aluno da música, porque ele se torna também criador da mesma. Claro que a gente tem que procurar sempre um meio termo ali, um equilíbrio, né? Não deve nem 100% anular a questão teórica e nem 100% anular a questão da prática. Tem uma parte do livro que se chama Criança, Sons e Música, e a autora nos fala que, da mesma forma que uma criança, ela se move meio que intuitivamente logo no início da sua vida, para ela produzir sons e fazer música deve ser algo tão intuitivo quanto a gestualidade.
Então, de certa forma, essa questão da musicalidade, ela é podada nas nossas crianças. Porque é sempre incutido nela a sensação de que a música é algo que tem instrumento, só quem é especialista que faz. E que, na verdade, a criança deve ser ensinada que qualquer coisa pode ser utilizada para extrair som, qualquer pessoa pode produzir música ou produzir um som organizado que se transforme numa música. Então aqui ela sempre fala que a criança deve ter em mente que a música é algo que faz parte do seu corpo, que batendo palma ela produz música, que cantando ela produz música e que os instrumentos nada mais são do que a extensão do seu próprio corpo. Então, quando a criança aprende a tirar o som a partir de gestualidade, depois ela é sempre instigada a buscar uma materialidade fora do corpo para extrair esse som, então ela vê esse material, esse objeto, como a extensão do seu próprio corpo. Tem um capítulo que ela fala sobre as condutas da produção sonora infantil, segundo Delalande. Ela fala sobre a exploração, a expressão e a construção. Tem uma parte que ela fala do impreciso ao preciso, uma leitura da trajetória da expressão musical infantil, e aqui ela fala na questão da gestualidade, a questão do instrumento ser a extensão do seu corpo, na questão da criança ser também autora da música, na questão dela produzir seus próprios, ela nem fala instrumento, ela fala objetos sonoros. Então a criança sempre buscar, procurar na própria casa dela objetos os quais ela pode utilizar para produzir sons diferentes. Tem um capítulo que ela fala sobre a música na educação infantil e traz um apontamento que eu achei muito interessante. Aqui ela fala que algumas práticas musicais são aplicadas de forma errônea no Brasil. Então aqui ela fala que, por exemplo, desde a educação infantil, a criança é condicionada a associar determinadas músicas com alguns momentos da aula. Então tem a música para iniciar a roda, tem a música para ir para o pátio brincar, tem a música para ir para o intervalo, tem a música para ir para o lanche, para comer, enfim, e diz que esses momentos que essas músicas são cantadas, muitas vezes a criança repete, canta aquilo, mas é algo vazio para ela, não faz sentido nenhum, ela nem entende o que ela está cantando. E a necessidade de se contextualizar esses momentos em que aparece a música dentro do momento da sala de aula. Então, ao invés de só ensinar uma música para a criança decorar, para condicioná-la que ela deve sentar para fazer a roda, que deve se explicar de onde veio a música, por que canta, ou construir a música com as próprias crianças. Então, trazê-las mais próximas desse momento, para não deixar essas músicas assim, só uma repetição vazia. Tem um capítulo que ela fala sobre fazendo música e ela traz nesse livro, na verdade, alguns passo a passo. Então, na verdade, é um manual de instrução esse livro. Então, aqui ela fala sobre atividades que devem estar presentes na pré-escola. Então, trabalho vocal, brinquedo cantado, jogos que reúnem som, movimento e dança, jogos de improvisação, sonorização de histórias, elaboração e execução de arranjos, invenções musicais e assim por diante. Então, ela traz alguns exemplos de práticas que ela já aplicou e traz também algumas atividades que devem assim acontecer a todo momento, na verdade, durante a educação infantil. Tem um capítulo que ela fala sobre os instrumentos musicais e nos traz algumas famílias de instrumentos musicais e para qual idade elas são mais apropriadas. Então, por exemplo, ela traz os instrumentos idiofones, que o som é produzido pelo corpo do instrumento. Membranofones, onde o som é produzido por uma membrana que produz o som. Aerofones, que produzem som através da passagem da deslocação de ar. E assim por diante. Então ela explica a classificação, como categorizar esses tipos de objetos sonoros ou instrumentos. Daí, no capítulo que vem depois, ela fala, por exemplo, dos xilofones e metalofones, porque eles são indicados para crianças maiores, porque precisa ter uma certa coordenação motora. Já os tambores podem ser usados por qualquer faixa etária. Então aqui ela traz vários exemplos de famílias de instrumentos e para qual faixa etária é mais apropriado. Ela fala também sobre a construção de objetos sonoros. Então, novamente, ela evita o termo instrumento e começa a usar muito a questão do objeto sonoro, para que a criança saiba que qualquer objeto pode ser utilizado para extrair o som. Daí ela fala da importância de construir objetos sonoros,
construir seus próprios objetos sonoros. Ela fala também quais materiais podem ser usados em sala de aula, como construir. Fala também da questão da voz, da importância da voz, inclusive no momento em que ela fala muito isso, que a gente deve educar os nossos alunos a usar corretamente a voz. Então, por exemplo, uma professora que costuma... Gente, uma sala de aula, educação infantil, são crianças pequenas que falam alto, são barulhentas, são agitadas. Se a professora acostumar falar sempre de forma estridente, forçando a voz e gritando, as crianças vão gritar cada vez mais, porque elas vão achar que é assim que elas devem falar. Se a professora habituar a falar mais calmamente, de uma forma mais lenta, mais compreensível, mais calma, e abaixando o tom da voz, ela vai educar os seus alunos a também falarem baixo. Então aqui ela fala da questão da voz, não só na educação vocal para as crianças, mas também para os professores. Fala da questão da descoberta da voz e que a criança ela começa a usar a voz, né, desde que nasce praticamente, a partir do choro, depois imitando alguns sons e assim por diante. Ela fala também da questão da canção, o que é uma canção e que geralmente dentro de uma sala de aula a canção ela deve vir junto de uma gestualidade, de uma dança. Então trazer também o momento da música como algo que mexe no seu corpo todo, porque dessa forma a criança começa a associar uma coisa com a outra, sendo que nessa idade as crianças são muito concretas. Então tudo que fica muito no abstrato, a criança tem dificuldade de absorver e de aprender. Então quando a gente traz mais para o concreto, fazendo imitações, produzindo gestualidade junto com o som, a criança começa a interiorizar melhor todas aquelas informações. Ela fala sobre a importância de escolher adequadamente um repertório no que diz respeito à idade das crianças. A música da cultura infantil, então ela fala sobre lendas, parlendas, dá alguns exemplos. Ela fala sobre os brinquedos da roda, dá alguns exemplos, né? O brinquedo de roda é o estilo diferente dos anteriores, porque também tem uma brincadeira que envolve aquela música. Ela fala também da importância de abordar músicas brasileiras, a MPB. Muitos autores da MPB chegaram a gravar música para esse público infantil. Então, por exemplo, Dorival Caymmi gravou Maracangalha. Hélio Ziskin gravou A Noite no Castelo. E Chico Buarque gravou A Minha Canção e vários outros. Então a importância de aumentar o repertório dos nossos alunos, trazendo também músicas da MPB, por exemplo, para dentro da sala de aula. A questão de inventar canções junto com os alunos, então inventar canções, ela fala muito da questão da improvisação. A gente tem, culturalmente, uma associação errônea da palavra improvisação com gambiarra, com coisa feita em cima da hora. E quando ela trata sobre improvisação aqui, ela fala sobre criação, sobre criatividade. Então, trazer o aluno para esse momento e mostrar para ele questões de improvisação. Então, lançar ali uma proposta e improvisar a música com ele. Ela fala da importância de integrar som e movimento, tanto para a musicalização quanto para a formação integral do aluno mesmo, a questão da educação física, a questão coordenação motora fina e assim por diante. Ela fala a questão do registro e da notação musical, inclusive ela fala a idade certa que a criança deve ser instigada a registrar o som, não registrar diretamente na pauta, mas fazer o registro de como ele percebe aquele som, a partir de desenho, e depois ir se aprofundando até chegar na pauta e na notação musical do registro mesmo, né, musical. Ela fala sobre a questão da escuta sonora e musical, então a questão de introduzir músicas de forma consciente para que a criança possa aguçar o seu ouvido na questão da educação musical. Como deve ser, inclusive, quando a gente fala em sala de aula, como deve ser essa avaliação musical. A gente deve avaliar o aluno de forma individual, não avaliar como ele está em comparação com o restante da turma, mas sim como que ele chegou e como ele está agora, o quanto ele evoluiu. E como conclusões finais, o mais importante assim desse livro é que ele nos mostra o quanto a música deve ser trazida para a sala de aula como algo natural, algo que faz parte desse aluno como indivíduo, algo que o caracteriza numa sociedade,
numa certa cultura e algo também que ele pode produzir. Meio que desmistifica a questão da música como algo elitista ou como algo que só quem sabe pode fazer, só quem aprendeu a tocar tal instrumento pode produzir a música. E que mostrar ao aluno que qualquer coisa pode se transformar num instrumento, que com a voz dele ele pode produzir música e com o próprio corpo ele pode produzir sons para essa música, ele se torna mais familiarizado, além de ter o seu ouvido mais trabalhado para perceber sons e também para entender a questão da música, depois, né, de outras fases daí da vida, ter uma educação musical mais apropriada. Muito bem, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.